Olá, queridos irmãos e irmãs, paz e bem. Nós estamos chegando ao fim de semana e a gente partilha a palavra de Deus para iluminar nosso dia, nossas atividades. O Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículos de 1 a 10. Tendo-se levantado dali, Jesus foi para a região da Judéia, para o outro lado do Jordão, e reuniram-se novamente multidões junto dele, como de costume, novamente ele ensinava. Tendo-se aproximado alguns fariseus, perguntavam-lhe, colocando-o à prova, se é lícito a um homem repudiar sua mulher. Ele lhes respondeu: o que vos ordenou Moisés? Eles disseram: Moisés escreveu uma carta de divórcio e repudiar. Jesus lhes disse: por causa da dureza de vossos corações, Moisés escreveu este preceito, mas desde o princípio da criação, homem e mulher Deus os fez. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne, de modo que já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os discípulos o interrogavam a respeito disso. Disse-lhe Jesus: aquele que despede a sua mulher e casa-se com outra, comete adultério contra aquela, e se ela, despedindo o seu marido, casasse com outro, comete adultério. Queridos irmãos e irmãs, a questão do casamento. Casamento que é um sacramento reconhecido pela Igreja, fundamentado no Evangelho, que é uma graça de Deus. Ele não é fácil de ser vivido, basta a gente conversar com os casais. Mas também não podemos achar que é um peso, porque ele é uma graça. Quem tem a sua família sabe muito bem que é uma graça ter uma família. Agora, sustentar espiritualmente, levar uma vida fraterna, uma vida harmoniosa, é um desafio. É um desafio educar os filhos, é um desafio conviver com as diferenças, o esposo e a esposa, que durante a vida toda vão se revelando e se conhecendo mutuamente. Na época bíblica, então, muitas pessoas aprovavam o divórcio, como hoje também muitas querem insistir e o fazem. Moisés, então, para proteger a mulher abandonada, permitiu que o homem escrevesse uma carta para que aquela carta servisse de proteção para que aquela mulher fosse acolhida outra vez na casa de seus pais e não fosse condenada à prostituição. Porque a mulher divorciada era vista com maus olhos. Aliás, hoje em dia ainda muita gente tem preconceito. Eu gostaria de dizer que pela experiência a gente sabe que as pessoas que passaram por um processo de divórcio, elas passaram por um processo de muito sofrimento. Jesus então vem lembrar que o divórcio, essa carta permitida por Moisés, protetiva, foi um ato de misericórdia da parte dele para amenizar o sofrimento causado por causa da dureza do coração dos homens. E pela dureza do coração dos homens, que se permite que entre na família a traição, a discórdia, a violência e, em muitos casos, o casamento se torna insustentável. Aí Jesus recorda que não deveria ser assim. Eu digo que quem se casa não se casa por um tempo determinado, se casa para sempre. Só que ninguém sabe o que pode acontecer ao longo da sua vida familiar. Por isso o Papa Francisco pede que nós olhemos com muita misericórdia para essas pessoas e nós não as julguemos porque elas já sofrem demais. Mas que isto não sirva de desculpas para nós relativizarmos a importância do casamento. Nós cremos, nós lutamos pelo casamento entre o homem e uma mulher, celebrados para serem vividos até que a morte os separe. Jesus disse: por isso o homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, os dois formam uma só carne. Isto é maravilhoso. Ele diz: o que Deus uniu, então, que o homem jamais separe. Que o Senhor proteja, abençoe as famílias que conseguem viver o seu matrimônio para que perseverem, e aqueles e aquelas que não conseguiram sustentar o seu casamento, que não sejam julgados, mas que sejam muito bem acolhidos nesta igreja que deve ser misericordiosa e
que não foi constituída para julgar ninguém, mas senão para ajudar aqueles que mais precisam. Com muito amor, nós pedimos a bênção de Deus para todos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.